Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma palavra simples, né? Na verdade é algo que eu recebi esses dias uma pergunta, né? De uma irmã amada, e ela perguntou: como sei o meu ministério, né? Como sei o que eu tenho que fazer para Deus? Quando a pessoa fala isso, ela quer saber, na verdade, como agradar a Deus, né? Como cumprir o seu chamado. E eu queria falar com vocês agora a respeito da caminhada com Deus, né? Você vai ver, por exemplo, que a Bíblia fala de Enoque. Enoque caminhou com Deus, né? E para que a gente venha caminhar com Deus, nós temos que entender algumas coisas. Muitas vezes a gente passa desapercebido sem entender alguns elementos da nossa vida, né? Quando a gente olha para uma criança, a gente trata ela como criança. Quando a gente ensina ela começa a aprender. Mesmo no processo de ensino, a nossa expectativa com relação a ela, apesar de ser o resultado aprender, nós sabemos que ela está suscetível ao erro. E ela passa por um processo de crescimento, um processo de aprendizagem, um processo de conhecimento, de conhecer o mundo, de conhecer a dor, de conhecer a alegria, de conhecer o que é gostoso, de conhecer o que não é gostoso. Porque afinal de contas, a criança, quando ela nasce, ela chora pelo leite, né? Chora desesperadamente pelo leite. Mas quando ela conhece o alimento sólido, né, ela começa a desejar o alimento sólido e rejeita o leite. Mas quando ela é recém-nascida, se você der o alimento sólido, ela pode passar mal, pode se engasgar, não gera os efeitos necessários, né? A ciência até comprova que a criança recém-nascida, ela precisa, é importante que ela passe os primeiros 6 meses da vida dela bebendo leite materno. Então a gente começa a entender, olhando para a natureza, para a nossa existência, até para outras coisas da vida, que tudo tem um processo de conhecimento, de evolução, né? E a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Amém? Então eu quero que você entenda, né? Você que está procurando saber qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, o que Deus tem para você, eu quero que você lembre de uma coisa. Primeiro você precisa entender que você nasceu e é uma nova criatura. Quando você nasceu e é uma nova criatura, você aceitou a Cristo, levantou a mão, o Espírito Santo veio e selou você, e veio o Espírito de que clama a papai, né? Quando você saiu da igreja ou do local que você estava, provavelmente os seus pensamentos eram os mesmos, as vontades eram a mesma, né? Aqueles que tinham tendência à mentira, talvez continuaram mentindo. Aqueles que tinham tendência à prostituição, continuaram se prostituindo, porque eles aceitaram a Cristo, né? E a Bíblia diz que eles nasceram de novo, nova criatura. Mas nova criatura no quê? No Espírito. Agora eles começaram a ter comunhão com Deus, conexão com Deus, né? E essa conexão com Deus é através da porta, que é Cristo, né? Você tem que passar por este caminho que é Cristo. Então quando você reconhece a justiça de Deus, que é Cristo, o que Cristo fez por você, você recebe o espírito de filiação. Quando você recebe o espírito de filiação, agora você tem comunhão com o Pai. E Ele começa agora a conversar com você, te guiar, te conduzir através do Espírito Santo, ou através mesmo do que aquilo que você consiga entender, porque Deus, ele é infinitamente grande, né? E Deus, ele quer se relacionar. Tem uma parábola nas Escrituras que eu amo, que é a parábola do filho pródigo, né? Quando o filho pede a herança antes do tempo, e o que eu acho mais legal disso tudo é que ele gasta, o filho irresponsável, que é o filho pródigo, mas quando ele volta, o pai já estava esperando ele, né? Então eu acredito que Deus, ele está sempre olhando para nós e esperando a gente. Esperando de que forma? Não pelo fato de que nós somos Deus, mas pelo fato de que Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro.
A Bíblia diz que antes mesmo de nós o buscar, Ele já buscava por nós. Então Deus quer se relacionar com você, Deus quer ter comunhão com você, Deus quer conhecer você intimamente. Então isso é um fato, né? A Bíblia diz que se você buscar Ele com toda a tua alma, com toda a tua força, né, com todo o teu entendimento, Ele se faz achado de vós, né? Então Deus, Ele quer se relacionar com você. Pronto, primeiro fato. Então na caminhada você precisa entender, nasceu de novo, agora Deus está se relacionando com você, agora você tem comunhão com Deus através do Espírito de Cristo, que te torna filho. Amém? Mas eu quero deixar algumas mensagens aqui para que você possa meditar a respeito desse assunto. Jesus, ele veio também como filho, né? A Bíblia diz que Jesus veio como homem, padeceu, sofreu, né? E como homem, ele também teve um processo. Amém, irmãos? Eu quero demonstrar isso para você aqui. Tá? Talvez você possa achar assim, poxa, a mensagem vai ficar longa, tal, mas tenha paciência, ouça devagarzinho, ouça, se for necessário, ouça 5 minutos agora, 5 minutos depois, mas ouça ela toda. Eu vou tentar expressar o que é a nossa vida, o que é o nosso crescimento, em poucas palavras. Amém, irmãos? E é claro que eu não vou conseguir suprimir tudo, mas eu vou trazer uma reflexão no seu coração. Deus vai falar contigo, Deus vai fazer você enxergar a sua vida de uma outra ótica, de uma outra perspectiva. Amém? O apóstolo Paulo diz assim, ó, que aquele que não procure buscar mais além daquilo que lhe convém, porque a cada um de nós foi dado uma medida de fé, né? Quanto mais Cristo vai se revelando para nós, mais nós temos que exercer aquela fé ao qual nós temos a revelação. Então, Deus não vai estar pedindo para você algo que você ainda não tem conhecimento, né, irmãos? Eu costumo brincar com algumas pessoas, né? Eu digo assim, olha, trabalhar para Deus é diferente, né, do que ser filho de Deus. Tem gente que faz para Deus, mas não faz o que Deus quer, né? Eu posso fazer algo que eu acho que Deus quer, né, e realmente ser muito sincero nisso, né, e Deus nunca me pediu isso. Então, antes de você fazer sacrifício, se esforçar, e eu quero dizer que esse esforço seu, Deus vê. Isso é inegável. Deus vê o nosso esforço de querer acertar, de querer fazer a coisa certa. Isso é inegável, né? Mas fazer com prudência, fazer da maneira correta é muito melhor. Fazer sendo submisso ao Senhor, sendo guiado pelo Senhor, obedecendo os processos, né? Não sendo neófito na fé, menino, né? É muito melhor. Amém? Então eu vou deixar alguns textos para reflexão, né? Um deles está lá em Lucas, capítulo 2. Amém? Eu queria que você tivesse assim um pouco de paciência, porque a gente vai dar uma navegadinha, tá bom? Hoje a gente vai dar uma lida em alguns textos para a própria edificação, para ficar uma construção de pensamentos. Amém, irmãos? Olha lá em Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas capítulo 2, verso 52. Vai falar do menino Jesus. Aleluia. Olha só o que diz o texto. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Então quer dizer que Jesus teve que crescer? Sim, Jesus teve que crescer em sabedoria. Quer dizer que ele aprendeu a ser sábio? Sim. Quer dizer que ele, olha só, em estatura, em tamanho também. Em graça, sim, teve que crescer. Assim como Jesus teve que crescer, nós também precisamos crescer. Nós também precisamos receber a revelação de Deus diariamente, prosseguir em conhecer o Senhor, né? E Deus, ele respeita esse tempo nosso. O apóstolo Paulo, eu volto a dizer de novo, ele diz assim, não busque além do que lhe convém, porque nós seremos cobrados por tudo aquilo que nós conhecemos. Amém, irmãos? Eu quero fazer um exemplo para você. Se Deus no seu chamado, no seu ministério, lhe chamar para cuidar de 10 pessoas,
e você cuidar dessas 10 pessoas com excelência, o seu galardão será completo no reino de Deus. Mas se Deus te chamar para cuidar 1 milhão de pessoas, e você cuidar de 990 mil pessoas, ou 999 mil pessoas, o seu galardão não vai ser completo. Porque com o chamado vem a unção que capacita, né? Então, se a gente não apagar o Espírito Santo, a gente vai ter a fé necessária, o poder de Deus necessário, o conhecimento de Deus necessário para cumprir aquele chamado. Por isso que Deus ele fica trabalhando na tua vida, construindo, né? A Bíblia diz que nós somos casa de Deus, ele vai colocando tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, e fazendo com que a gente venha crescer e cumprir o nosso chamado no tempo certo. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você que Deus respeita o seu crescimento. Amém? Agora o que não pode acontecer é você ficar na inércia, né? Ficar achando que não precisa amar o Senhor, que não precisa caminhar com o Senhor, né? Interessante que no Egito, lá quando Deus tirou o povo do Egito, o povo caminhava atrás da nuvem, né? Na direção onde a nuvem ia, né? De dia, e à noite eles seguiam a coluna de fogo. Então Deus ele ainda é o nosso guia, o Espírito Santo ele ainda é o nosso guia. Nós temos que nos submeter a esse pastoreio, né? Nós temos que nos submeter a essa condução. Amém, irmãos? Então, Cristo também cresceu. Aleluia. Abra lá a sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus. Ver se eu acho aqui o livro de Hebreus. Acho que está marcadinho aqui, ó. Hebreus, capítulo 5, verso 8. Né? Olha que interessante. Embora sendo filho, que filho ele está falando? Ele está falando de Jesus, amém? Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Peraí, Cristo teve que aprender a obedecer pelo sofrimento. Irmãos, o que você precisa entender com isso? Que quando o apóstolo Paulo ele diz assim, o que quero fazer não faço, né, e o que não quero fazer faço. O que ele está dizendo? Que o corpo dele, a alma dele milita por fazer aquilo que é egoísta, por aquilo que só pensa nele, que só tem benefício para ele. Hoje eu brincava com uma pessoa, né, uma amiga, e eu falei para ela assim, eu costumo fazer essa pergunta, eu falei para ela, né, para as pessoas, se tivessem 30 filhos, 30 meninos em uma situação em que você tivesse que escolher entre os 30 filhos e o seu filho para salvar, você só tinha a opção de escolher ou essas 30 crianças ou o seu filho, qual que você salvaria? E eu não esperei ela responder, né? E eu falei assim, é unânime, todos nós escolheríamos o nosso filho, né? E essa é a diferença do amor de Deus, né? Deus entregou o seu filho por amor a nós, né? Deus ele não levou em consideração nem o próprio filho por amor a nós, e nós não merecíamos, né? E assim é o amor de Deus por nós. Amém, irmãos? Então, Cristo também, ele precisou passar por processos na vida dele de aperfeiçoamento da alma, de conhecimento. Como a gente viu, ele crescia em conhecimento, ele crescia em estatura, né? Para aqueles que são mais estudiosos da Bíblia vão ver que nem a sua mãe em alguns momentos acreditava no seu chamado, nem os seus irmãos acreditavam no seu chamado em alguns momentos, né? Que os mestres da lei, que eram os homens que representavam Deus naquele momento, o rejeitavam, né? A Bíblia diz que ele era o mais indigno, né, dos homens, que a sua face ninguém desejava, né? Assim que diz o profeta. Então, se Cristo precisou passar por esse processo de aperfeiçoamento, lembra lá da tentação, né? Ele foi tentado, né? E eu quero que você entenda que Cristo foi tentado não por Deus, mas pelo próprio Satanás. E ele tentou o Cristo não por aquilo que como a gente só imagina. Ali tinha uma tentação com relação a identidade de quem era Cristo. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, faz aquilo. Gente, ele é o Filho de Deus. Então ele não precisava provar isso. Mas ali ele podia agir de forma egoísta. Ele podia falar assim, não, eu estou aqui e vou mostrar que tenho poder. Mas na verdade ele não fez isso.
Porque ele estava ali em prol de um objetivo que era alheio, né? Que não era a vontade dele, era a obediência. Ó. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, diga aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então nós também temos que obedecer ao Senhor Jesus. Amém? Porque Ele é a nossa salvação, Ele é o autor da nossa salvação. Mas o que eu quero dizer para você, se Cristo, nosso exemplo, nosso modelo, precisou passar por um processo enquanto homem, nós também precisamos, né? A Bíblia diz que quando nós não estamos em Cristo, nós estamos cegos, endurecidos, cauterizados, nós estamos distantes de Deus, né? E nós não conseguimos entender as coisas de Deus. Então, começa-se a contar, como Deus disse para Nicodemos, né? Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo, da água e do Espírito. Então começa-se a contar o processo da nossa vida quando a gente nasce da água. A água representa arrependimento, a água representa morte do eu, né? Ela começa ali uma morte do eu, um reconhecimento da obra de Cristo, e aí vem o Espírito, né? Para a nossa vida, o Espírito de Cristo, nós temos comunhão com Deus, amém? Mas mesmo tendo comunhão com Deus, nós temos uma alma e nós temos direito à escolha, amém, irmãos? E agora eu quero falar de outro texto com vocês. Aleluia! Deixa eu ver qual é o outro texto, isso. Aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano, vamos ver se é isso mesmo, 1 Coríntios, capítulo 3. Aleluia! Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. Diz assim: Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Preste atenção. O apóstolo Paulo está fazendo agora uma comparação com uma criança. E ele está comparando os seus ensinos com comida. Né? Lembra que eu fiz a comparação da comida com a criança? A mesma ideia. Olha só. Não estáveis prontos para isso. Ou seja, então nós precisamos passar por um processo de amadurecimento, de crescimento, para começar a receber comidas mais sólidas, alimentos mais sólidos. Vamos continuar. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Pois dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não sois carnais, afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Né? Então aqui ele começa a falar aqui qual é a atitude deles de menino, né? Eles estavam buscando honra em homens, eles estavam estabelecendo a sua fé baseada em homens que eles achavam que eram grandes, né? E na verdade a nossa fé tem que ser baseada em Cristo, amém? Aleluia! Mas olha só, eu vou continuar aqui. Isso. Se a obra de alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém... Tá, ele está falando aqui, na verdade, ele está falando das obras, né? Lá no verso 18 diz assim: Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se engane nos homens, tudo é vosso. Aleluia. Irmãos, o que acontece? O mundo tem uma sabedoria. A Bíblia diz que o diabo ele é o príncipe deste mundo. Amém? E Deus tem uma outra sabedoria. Em alguns momentos o texto bíblico chama o diabo de o pai da mentira, e que ele fala da mentira que aquilo lhe convém.
Amém? E em alguns momentos o texto bíblico chama de Cristo de o Espírito da verdade, né? Ou Cristo como verdade, ou o Espírito Santo como verdade. Então o que acontece? Em Cristo começou a ser revelada a vontade de Deus ao coração do homem. Mas para o homem receber a verdade de Deus, ele precisava receber a habilitação. Precisava ser tirado o véu do coração do homem. E o véu do coração do homem só sai quando essa natureza caída ela é tirada do homem. Amém? Então, o primeiro homem, a alma vivente. O segundo, o último, Adão, né? É a alma vivificada, espírito vivificado, né? Espírito com comunhão com Deus. Então nós temos agora um espírito com comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus, por isso não apague o Espírito Santo. Ouça Ele, seja guiado por Ele, seja conduzido por Ele. Nós vivemos a era do Espírito, amém? Quero ler outro texto aqui com você. Vamos ver se é em Hebreus mesmo, né? Hebreus 5:10. Aqui é Efésios, Hebreus, Gálatas. Olha só, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a esse respeito temos muito o que dizer, mas difícil interpretação, porque vos tornaste lento para aprender. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares do ensinamento de Deus. O que ele está dizendo? Que essas pessoas já tiveram uma oportunidade, um tempo, uma lacuna de espaço de tempo para crescer. Mas elas não conseguiram romper, né? Elas estão necessitando de princípios elementares, fundamentos, bases. Amém, irmãos? Então, você precisa entender que Cristo ele é a nossa base, ele é o nosso fundamento. Mas na obra de Cristo, existem princípios para que a gente comece a conhecer a revelação de Deus. Amém? Então, olha só o que ele vai dizer que são os princípios. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto para ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercidas, para o discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas e de tal fé em Deus. Olha só, não lançando de novo os fundamentos elementares, né? Aí ele fala arrependimento, amém? E depois, o ensino sobre batismo, depois, imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e sobre o juízo eterno. Irmãos, eu não vou explicar essas coisas, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, que existem princípios, né? Então, qual é o princípio do batismo? A morte do eu e a entrada no reino, né? Qual é o princípio sua imposição de mão? É a cura ainda por fé, né? Mas existe um outro tipo de cura, que é quando você aceita o que Cristo fez por você, amém? Que aí também existe a ressurreição dos mortos, né? Que é quando Jesus veio, morreu, ressuscitou e cumpriu por nós. Então é o princípio do que Cristo fez. E o juízo eterno, né? Que é aquele que não crê será justificado, amém? Será condenado, amém? Então, eu quero que você também abra sua Bíblia lá em em Hebreus, já está aqui. Agora vamos para Gálatas 3, amém? Preste atenção nisso, olha só, irmãos. Eu quero falar com vocês aqui de Gálatas 3, verso 26, né? Não, aqui eu posso voltar um pouquinho, ó. Quando aqui esse texto fala aqui,
de Cristo como mediador, ele fala que, lá no 24, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Quando ele fala de tutor, ele está falando de mestre, guia, amém, condutor. Então a lei ela foi um condutor que apontava para Cristo, amém. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob controle do tutor. Qual tutor? A lei, amém. Por quê? Aí vai dizer o texto: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Quando eu aceito Jesus Cristo, eu me torno filho de Deus. Amém? Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então você está vendo que para que eu seja filho, né? Porque aquele que não aceita Jesus, ele é criatura. Mas aquele que aceita Jesus, ele é filho, porque ele recebe o espírito de filiação que clama a papai. Amém, irmãos? Então vamos lá. Então, começa-se assim a tua jornada. Aceitou Jesus Cristo, filho. Beleza? Vamos lá. Então, qual é o seu primeiro propósito? Entender o que é ser filho de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então você consegue entender que agora nós somos herdeiro conforme a promessa. Aleluia. Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Preste atenção. Então quer dizer que quando eu me torno filho, eu me torno herdeiro. Mas enquanto eu for menor de idade, em nada eu difiro daquele que é escravo. O que acontece? O escravo ele está sujeito a tutor, ele está sujeito a guias, ele está sujeito a pessoas que administrem aquilo que ele tem herança. O filho menor é assim. Ele está sujeito a pessoas que controlem o que é direito seu. Amém? Então, em nada difere, ou seja, o escravo trabalha por recompensa, né? E o filho menor também, porque ele está aprendendo o que é direito dele, o que é herança dele, para que quando ele entender e tiver um caráter aprumado por Cristo, né, aperfeiçoado por Cristo, ele vai começar a governar, ele vai começar a agir, ele vai começar a exercer o trabalho de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Aí ele diz assim, ó, ainda que seja senhor de tudo, ou seja, quem? O herdeiro. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Amém? Então, se o teu Pai, Deus, determinar que você precisa passar por um tempo de amadurecimento, irmão, espere. Espere o tempo de Deus. Sabe, em um tempo da minha vida eu queria ver o meu ministério deslanchar, queria ver pessoas e pessoas serem alcançadas. Cara, é o sonho de qualquer pessoa que entende, né, o que é Deus, o que é o poder de Deus, o que é a unção, o que é a cura, o que é a libertação. A gente quer ver as pessoas serem alcançadas, porque a gente vê as pessoas tristes, longe de Deus, né, com valores errados. A gente quer ver as pessoas serem tocadas por Deus. Mas aí um dia Deus falou comigo, isso é pessoal, né, irmãos? Claro que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Mas um dia Deus disse para mim que se Ele abrisse algumas portas na minha vida, né, nessa área de crescimento espiritual, de oportunidades, né, a gente chama de evidência perante os homens, né, eu poderia me perder, porque eu ainda não tinha a maturidade necessária para algumas coisas, eu não tinha a simplicidade, né, para algumas coisas, e ainda não tinha entendimento formado de algumas coisas que Deus estava construindo no meu caráter. Amém? Então, melhor do que estar fazendo muito é estar no propósito de Deus, né? Porque quando a gente está dentro do propósito de Deus, nós estamos usando a medida de fé que Ele nos deu, a medida de unção que Ele nos deu, e nós não estamos inchados, né? Nós sabemos quem nós somos. Se Satanás vir tentar a nossa identidade, nós não vamos precisar provar que nós somos o Filho de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui.
Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. O que ele está dizendo? Debaixo dos princípios do mundo. Quando ele fala do mundo, ele está querendo falar de Satanás, amém, irmãos? Do maligno, porque o maligno é o príncipe deste mundo, amém? E ele tenta o homem pela cobiça do homem, pela própria concupiscência. Aleluia. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então nós somos filhos adotados, amém? Nós estamos agora debaixo desse privilégio de ser filho de Deus. Porque sois filhos de Deus, Deus enviou ao nosso coração o espírito de filho que clama a papai. Então existe um espírito dentro de você que quer ter comunhão com o papai. Amém? Aleluia. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Antes, porém, quando não conheceis a Deus, serveis aos que por natureza não são deuses. Agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, né? Aqui ele vai falar aqui de guardar festas, guardar as coisas que os judeus faziam muito, né? Na verdade é o seguinte, irmãos, quando Cristo veio trazer a plenitude, né? Ele veio trazer aquilo que era completo. A Bíblia diz que muitas das coisas que estavam no Velho Testamento, né, na Velha Aliança, são sombras, e nós hoje temos a clareza das coisas. Então nós precisamos viver Cristo. Precisamos viver debaixo da clareza. Uma coisa que eu acho interessante é que tem um texto que diz que Jesus era a pedra fundamental. Quem entende um pouco de engenharia, de construção, vai entender o que eu vou falar. Quando você coloca uma pedra para fazer um muro, né, e ela é a guia, e você passa aquela linha, todo aquele muro vai seguir aquela direção. Se essa pedra estiver um pouquinho torta, no final desse muro, quanto mais comprido for esse muro, mais longe do caminho ele vai estar. Então você precisa estar aprumado com Cristo, para que você ande nesse caminho reto. Amém, irmãos? Ande no caminho reto de Deus, para que você ande nele, deixe Jesus ser o seu guia. Amém? Aleluia. Então, eu quero também aqui abrir outro texto aqui, para que você tenha entendimento, né, a respeito disso. Lá em Efésios, capítulo 4, porque toda vez que as pessoas perguntam para mim a respeito disso, elas querem saber, na verdade, se elas são profetas, se elas são apóstolos, se elas são pastores, se elas são evangelistas, se elas são mestres, né? E o fato é que, na verdade, irmãos, antes de ser homem, né, homem de Deus, eu sou homem. Né? E antes de ser um apóstolo, um mestre, eu sou filho de Deus. Então eu primeiro preciso aprender a ser conduzido por Deus. Amém? Você precisa entender que na velha aliança vinha uma unção, né, para serviço sobre os profetas, e eles eram usados por Deus. E essa unção saía. Né? Alguns privilegiados eram chamados de Nazireu. Né? E eles já andavam com essa unção, né, para um motivo específico. Mas nós não. Nós temos acesso aos santos dos santos. Amém? Então existe sobre a nossa vida sim uma unção de Deus, uma capacitação de Deus para o ministério, mas existe também uma unção pessoal, uma capacitação de Deus para desenvolver o nosso chamado pessoal. Amém, irmãos? Então, você é filho de Deus, filha de Deus. Amém? Então agora você tem que aprender. Lá em Romanos 8, verso 13, se eu não me engano, fala que os filhos de Deus são conduzidos por Deus. Irmãos, para que Deus nos salvou? Para que a gente ande em amor, para que a gente conheça, né, qual é a nossa maldade sem Ele, nosso egoísmo sem Ele, né? Para que a gente aprenda a honrar a Deus, para que a gente ande em cumplicidade, para que a gente ande em amor, sabe? Que os nossos objetivos não sejam simplesmente eu, mas que seja nós, né? É engraçado que alguns textos bíblicos dizem assim, ó, que você trabalhe para que você tenha dinheiro para ajudar o órfão.
né? Ele não disse que você trabalhe para que você tenha uma casa boa, que você trabalhe para que você tenha um carro bom. Não. Ele diz para que você ajude o órfão. Tem um texto lá de Isaías que diz assim, o verdadeiro jejum, né? E quando ele fala do verdadeiro jejum, ele diz assim, por acaso vocês acham que eu quero que vocês andem como junco caído, né? Entristecidos? Sabe o que ele está dizendo? Vocês acham que eu quero, Deus está dizendo, que vocês fiquem se martirizando, sofrendo, né? Para alcançar o meu coração? Não. Eu quero que vocês ajudem a viúva. Ajude o órfão. Amém? Eu não estou falando contra o jejum, irmãos. Eu estou dizendo que para Deus é mais importante você ter um coração correto diante de Deus, ter atos de justiça, sabe? Amar como Jesus nos amou. Jesus não esperou nada em troca. Quando eu ajudo uma viúva, eu não espero nada em troca, porque ela não tem nada a me oferecer. Quando eu ajudo um pobre na rua, eu não espero nada em troca. Então ajude as pessoas, ajude o teu próximo sem esperar nada em troca. Ajude porque Deus está na tua vida e o Espírito Santo está te conduzindo a isso, né? A fazer o bem sem esperar quem, sem esperar o resultado disso. Amém, irmãos? Mas vamos lá, você é filho ou filha de Deus. Amém? Agora nós vamos ler um pouquinho aqui sobre em Gálatas capítulo 3, né? Efésios capítulo 4, 11. Diz assim, ó, ele mesmo deu uns para apóstolos. Amém, irmãos? Para apóstolos. O que ele está dizendo? Apóstolo significa enviado. É o que a Assembleia de Deus chama de missionário. Amém? Então ele está dizendo, eu escolhi uns para enviar. Aleluia. Outros para profetas. Outro para ter comunhão comigo. Para falar com o povo a minha vontade. Né? Para exortar, para edificar, para consolar. Amém? E outro para evangelista, ou seja, outro para levar as boas novas, outro para levar o evangelho, né, as boas novas, aleluia. E outro para pastor. O pastor é aquele que cuida, o pastor é aquele que zela, o pastor é aquele que alimenta, amém? Aleluia. E outros para doutores, né, são os mestres, é aquele que Deus revela o conhecimento, né, do Senhor, aquele que vem para ensino, recebe uma unção de ensino. Amém, irmãos? Então, você vê que tem 5 ministérios, né? Algumas pessoas acham que isso é título. Amém, irmãos? Irmãos, não é título, é trabalho. Trabalho, a palavra ministério significa trabalho. Então, quando Deus te chama para um trabalho, Ele vai esperar que você cumpra o trabalho. Então, não se coloque debaixo de um trabalho que Deus não te chamou, porque isso é sacrifício de tolo. Mas quando Ele te chama, Ele te capacita. Amém? Então, siga os propósitos de Deus, siga os tempos de Deus, siga todo o crescimento de Deus. Não estou dizendo que porque você é filho de Deus você não possa ajudar na igreja, não possa pregar. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Até porque ministério não é igreja, né? Nós somos a igreja, onde quer que nós varmos. Porque nós somos o corpo de Cristo, representamos Cristo, somos embaixadores de Cristo. A igreja, né, o templo, é um lugar que nós separamos para adorar o Senhor, para salmodiar, para cantarmos louvores, amém? Então, eu quero que você medite nisso, vamos lá. Aí, ele diz assim, ó, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério. Então, o objetivo dos 5 ministérios é o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Separados de Deus, né? Então, Deus está levantando esses 5 ministérios, esses 5 trabalhadores, para que eles ajudem a aperfeiçoar essas pessoas, né? Para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses 5 ministérios vão ajudar ao corpo de Cristo se tornar Cristo, ficar edificado. E olha só que legal, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, o objetivo do 5 ministérios é fazer com que todos andem na mesma fé, amém? No mesmo conhecimento. Olha o que diz aqui, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que quem conhece Cristo conhece o Pai. A Jesus disse, aquele que me vê o Pai. Então, quanto mais eu conheço de Cristo, da pessoa de Cristo, quanto mais eu me relaciono com ela, mais eu vou conhecendo o Pai. Amém, irmãos? Aleluia! Para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levado ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, induzem ao erro. Irmãos, a gente quando lê essas coisas, a gente fica imaginando, né, que as pessoas vão estar ensinando coisas extremas, tipo a mentir, a roubar, e às vezes não, irmãos. Às vezes as pessoas vão estar ensinando você a querer uma posição, às vezes as pessoas vão estar ensinando você a prestigiar elas, né, mais do que prestigiar a Cristo. Então, assim, eu tenho muita preocupação quando eu lido com algum ministro, né, com algum trabalhador de Deus, que ele não aponta para Cristo. É uma preocupação, é um zelo meu. Eu acho que assim, nós somos um espelho da glória de Deus. Então, o que nós temos que refletir? Deus. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver Deus. Elas não têm que olhar para a nossa vida e ver o como eu sou sábio, o como eu sou inteligente, o como eu prego bem, o como eu oro bem. Nossa, como Deus me usa. Não. Elas têm que olhar para a gente e ver Deus na nossa vida, né? Só que esse ver Deus na nossa vida não é algo intencional meu. Eu só reflito aquilo que eu estou vendo. Então eu preciso estar contemplando, né, dia após dia o Senhor, para que eu possa refletir o Senhor, né? Então tenha comunhão com o Senhor, seja parecido com Ele, amém? Aleluia. Aí diz assim, ó, antes seguindo a verdade em amor. Tá? O amor, irmãos, o amor é o vínculo da perfeição. Aprender a andar em amor é tudo. Mas a gente só consegue andar em amor se a gente andar em espírito também, irmãos, porque é o amor ágape, é o amor que não espera, é o amor que tudo suporta, é o amor que tudo enfrenta. Amém? Crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Você vê que o nosso crescimento também é oriundo do que Cristo fez. Amém? Porque Cristo é a nossa justiça. Aleluia. E aí continua dizendo assim, irmãos, ó, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operações de cada parte, faz o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Então, quando a gente anda em vaidade de pensamento, né? O que é a vaidade de pensamento? É quando você não está tendo os pensamentos de Deus, quando você não está se submetendo a Deus. Irmãos, por que vaidade? Porque são pensamentos egoístas, pensamentos que só levam você ao teu caminho, à tua forma, ao teu jeito, à tua maneira, né? E Deus nos chamou para ser um corpo, né? Para que a gente ande em unidade, para que a gente ande como um só. Obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensatos, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Amém, irmãos? O que esse texto está dizendo? Está dizendo que as pessoas elas preferem fazer o que elas querem, caminhar segundo a sua verdade, né? Uma coisa interessante que você vai ler nas Escrituras é que o nosso inimigo é Satanás. Sim, ele é nosso inimigo, né? Mas também a Bíblia diz que o nosso inimigo é a nossa carne, né? A nossa vontade, os nossos pensamentos. Então são duas coisas que militam contra o homem, né? Enquanto a alma do homem ela está corrompida, imagina só, irmãos, um copo vazio, né? Quando ele enche, cabe água, né? Se eu encher de água. Mas um copo cheio, quando ele está com água e eu boto água, ele transborda, né? Porque não tem espaço para mais informação, né? Então você tem que passar por um processo de renovação de mente, né? Quando você aceita Cristo, você já tem um processo de conhecimento em você. Sabe, algumas pessoas elas foram educadas em criações severas, onde tinha muita meritocracia. Algumas pessoas foram educadas, passaram o processo de educação delas em lar de abandono, de traumas, né? Então elas olham para o mundo nessa ótica, numa ótica em que ela vai ser abandonada, que ela não pode confiar em ninguém, então ela não consegue confiar em Deus, e aí Deus precisa trocar, né? Trocar essa ausência de pai, né? Por uma confiança num pai que é verdadeiro.
né? Então, na pessoa que tem muito mérito, né, muita justiça própria, Deus precisa tirar essa busca por mérito, né, essa busca pela sua força e colocar uma confiança, um descanso no seu coração em Deus, né? Então, você precisa entender que quando você se submete à verdade de Deus, né, você começa a passar por um processo de regeneração. Por isso que a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos santifica, né? Ela nos leva a conhecer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, quanto mais você se relaciona com o Senhor, né, peça para o Senhor, toda vez que você for ler as Escrituras, Senhor, revela-te a mim a tua vontade. Pai, revela-te a mim, Cristo, revela-te a mim, ilumina-me, Senhor Jesus, amém? Você vai sendo iluminado pelo Senhor. Aleluia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que vale a pena, né, a gente falar. Aí ele começa a falar aqui, ó, vós porém não aprendestes assim a Cristo. Se é que ouviste nele que fosse ensinado conforme é a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou seja, que se corrompe pelas mentiras, pelas vontades da mentira, né? E vos renoveis no espírito de todo o vosso entendimento. Então a gente tem que ser renovado, né, no nosso espírito pelo conhecimento de Deus. Aleluia. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros, né? Então, quando ele fala aqui para falar a verdade, ele está dizendo para irmãos, você quer que a pessoa minta para você? Não, você não quer isso. Então, por que eu vou mentir para uma pessoa, né? Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, que da maneira que eu julgo, da maneira que eu trato, eu sou tratado. Então, se você trata as pessoas com misericórdia, você vai ser tratado com misericórdia. Então aprenda, né, que o princípio, na verdade, é você estar procurando aprender esses princípios de amor, né? E isso é um processo na vida de todos. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, conforme é a necessidade, para que beneficie aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Livrem-se todos da amargura, da ira, da cólera, da gritaria, da blasfêmia e da malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, ou seja, bondosos, compassivos, perdoando-vos uns com os outros, como também Deus os perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhinhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e entregou-se a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aleluia. Amém, irmãos? Olha só que legal, aqui lá no 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse texto ele está falando de pessoas vivas, amém, irmãos? Mas que estão mortas espiritualmente. E Jesus está chamando ela para se despertar, para que Cristo venha iluminar, para que ela venha conhecer o Senhor. Amém? Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. Então a gente não pode andar como insensato, mas nós temos que andar como sábios. Amém? Mas não a sabedoria do homem, irmão. Não essa sabedoria que o homem ensina, mas a sabedoria de Deus. Amém? Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, nosso Senhor e Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, irmãos? Preste atenção. O que Jesus está falando? Jesus está dizendo
que você tem que sujeitar a Ele. Amém? Então se sujeite a Ele. Acredite nele. Amém, irmãos? Eu queria que você meditasse nessa palavra, que você não trouxesse sobre a sua vida um fardo maior do que aquilo que o próprio Cristo, né, tem trago sobre você. A sua cruz, ela é uma cruz que você consegue carregar. Amém? Deus não está criando uma expectativa maior do que aquilo que você tem. Tem uma parábola nas Escrituras que fala dos talentos, né? Um que tinha 1 talento, ele administrou 1 talento, mas outro tinha 2, o outro tinha 5, né? E aquele que administrou bem, Deus deu mais talento. Então administre bem o que você tem hoje, a sua medida de fé, a sua medida de conhecimento de Cristo, e prossiga em conhecer o Senhor, né? Seja prudente, seja investidor no reino de Deus, invista, né, no Espírito Santo, invista na busca pelo Senhor, invista, né, pela presença de Deus, peça para o Senhor revelar a ti, leia a Bíblia pedindo para Ele se revelar a ti. Senhor, revela-te a mim, Senhor Jesus, revela-te a mim, Senhor Jesus, porque em Cristo está o conhecimento de Deus. Todo o mistério, né, todos os ministérios de Deus estão em Cristo, então peça para que Cristo se revele a ti. Amém, irmãos? Então eu quero te dizer que, não importando qual seja o seu chamado, aprenda a ser filho, né? Aprenda o que é a justiça de Deus, aprenda o que Cristo fez por você, o que é a rendição, o que é a expiação, porque quando a gente aprende a ser filho, preste atenção, Jesus caminhou por muito tempo, né? Mas a primeira tentação que ele teve lá no deserto foi: se tu és o Filho de Deus. Então, quando começou o ministério de Cristo, Cristo já sabia que ele era filho. Amém? E quando começar o seu ministério, a certeza dentro de você é que você é filho de Deus e que você não está só, você não está órfão. Amém? Ele caminha com você. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei que horas você vai ler. Amém? Se você puder compartilhar essa mensagem, né? Se você não entendeu, ouça de novo, né? Faça perguntas aí, deixa na descrição. Eu vou ter o prazer de responder. Se eu demorar um pouquinho, é porque eu vou estar ocupado, mas eu vou responder sim. Né? Algumas pessoas até conversam comigo no WhatsApp, eu demoro um pouco, mas eu sempre respondo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenha um ótimo momento com Deus de reflexão aí. Pensa, eu quero dizer para você, você é filho de Deus e Ele não te desamparou, você não é órfão. Amém? Para andar como se fosse alguém sozinho. Não, Ele está contigo. Ele anda contigo, Ele caminha contigo, Ele te ensina, Ele pega na tua mão quando tu cai e te levanta e faz você caminhar em pé, rumo ao lugar de propósito. Amém? Deus abençoe.